Louvado seja o Senhor. Vamos ter a palavra de oração juntos. Pai, te agradecemos e glorificamos o seu nome. Obrigado pelo poder do Espírito Santo presente. Obrigado, Senhor, pela comissão que nos deste. A coragem, o Espírito, o poder, a força e de tomar tudo. Te pedimos, Senhor, que nenhum de nós vai voltar para trás no dia da batalha para o Rei em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que a sua palavra, assim que sair, possa penetrar em cada coração. Vai fazer também aquilo que ordenou que vai fazer em cada vida, em nome de Jesus. Ajuda-nos para ter o foco, a visão, a concentração e a consagração. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Deus vos abençoe, podem sentar. A este momento viemos para Josué, capítulo 6. É a partir do versículo 1 até 27. Não iremos ler os versículos agora, mas iremos ler depois. Mas agora, em Hebreus capítulo 11, no versículo 30. Hebreus 11, 30. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de ter rodeado 7 vezes, 7 dias. Estamos olhando para o tema que diz derrubar muros e dificuldades pela obediência da fé. Há uma responsabilidade que estava em Josué, todos os oficiais e todos os sacerdotes, o exército de Israel e também os filhos de Israel. Essa chamada veio para eles, o desafio veio a eles. O que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, como também podiam tomar a terra. Então foram através de Jericó. E era através da queda dos muros de Jericó que eles seriam capazes de ter a entrada para a terra prometida. Aqueles muros, aqueles foram vencidos, foram quebrados por causa da obediência da fé. Hoje, o exército do Senhor, os soldados de Cristo, o povo que tem a comissão, e se queremos ter a vitória, o triunfo, e se queremos entrar e penetrar na terra e todas as outras nações do mundo, e para pregarmos o Evangelho, e os convertidos, e ter os cristãos e serem estabelecidos no reino de Deus, pela fé, pela obediência da fé. E o Senhor, Ele faz uma pergunta aqui, antes de dizer quando os filhos do homem, quando o filho do homem vier, será que encontrará fé na terra? Que grande pergunta. Estava olhando para isto quando ele vier. E ele quer dizer, tem que planificar, tem que ter e ter na sua vida, no seu coração, que a qualquer momento o Senhor virá. Se ele voltar agora, será que se ele voltar depois de algumas semanas, ou algum mês, ou algum ano, então, quando ele voltar, ele estará à procura de pessoas obedientes na fé, porque é a forma prática que temos que demonstrar que você tem a fé. A fé para vencer. A fé para
realizar, a fé que Deus quer, a fé para penetrar e ir para todas as nações como Ele comandou. Vencendo ou derrubando muros e dificuldades pela obediência da fé. 3 coisas queremos olhar neste tema. Primeira coisa, o plano divino e procedimento para capturar as cidades próximas. Então, cidades fechadas. Então, as portas estavam fechadas em Jericó para que os israelitas não entrassem nem saíssem. Então, há nações também agora para que estão fechadas, para que os evangelistas, os comissionados pelo Senhor não penetram nessas cidades. Mas há um plano divino, há um procedimento criado e orquestrado e dado pelo próprio Senhor que possamos capturar as cidades fechadas. 2. A paixão dinâmica e o processo de vencer através de cometimento corajoso. Sem cometimento nada pode ser feito. Sem um cometimento, coragem cometida não pode se fazer nada. Então, a coragem vai com a paixão para poder puxar, para poder continuar a puxar, para continuar a penetrar e seguir o propósito que o Senhor Ele mesmo tem nos dado. A dinâmica, a paixão dinâmica e no processo de vencer através de cometimento corajoso. 3. O poder declarado e proteção dos convertidos através do Cristo vindouro. Ele, Cristo, veio, virá e ainda virá. O poder e a proteção dos convertidos através pelo Cristo vindouro. Vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto é o plano divino e o procedimento para capturar cidades fechadas. Josué capítulo 6, versículo 1. E que diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Fecharam os portões. E tinham aqueles muros grandes que ninguém podia subir e ninguém podia penetrar de qualquer forma para entrar na cidade. E o plano divino, isso quer dizer que o povo de Deus deviam tomar este plano para poderem vencer a cidade, mas tinham que se seguir alguns procedimentos. No versículo 2, então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. O Senhor diz: velha, olha, tenho dado nas tuas mãos. Quando você não tinha nada antes, porque ele não tinha chegado lá antes, não sabia nada de Jericó. Então, quem devia dar essa resposta ou o plano só podia ser divino. E disse que eu tenho dado a vós o que nós não temos, alguma coisa que tinha sido falado antes. Então, para ele não tinha nada de antes. Então, há 3 coisas que queremos olhar aqui. A primeira coisa é a vitória pela fé objetiva na declaração divina. 2, é a virtude de obediência e fidelidade com devoção disciplinada. 3, o número 1 é a vitória de uma fé objetiva na declaração divina.
Então vemos aqui a manifestação disso, o mover dos filhos de Israel. Vamos ler capítulo 6 aqui de Josué, no versículo 3 agora. Vós, pois, todos os homens da guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Aqui há uma instrução, um procedimento que nunca tinha acontecido antes. Então, estás a resolver um problema que nunca resolveu antes, você tem que prestar atenção. Se você vai num caminho que nunca foi, tem que prestar atenção. Se você está ouvindo sobre um procedimento que nunca teve experiência, você tem que prestar atenção. Nunca que alguém ou nenhum outro muro tenha sido vencido com este tipo de procedimento que o Senhor estava revelando para eles. E assim, como membros, nós, como membros do exército do Senhor, como soldados de Cristo, assim que Ele nos diz que agora é o tempo de capturar os corações das pessoas, as almas das pessoas, e poder lhes tomar ou lhes tirar das suas cativeiros e do seu imprisionamento debaixo do Deus deste mundo. Ele dá-nos os procedimentos, as instruções que temos que seguir para que o trabalho possa ser feito. E se nós prestarmos atenção, ele diz, temos que rodear a cidade, todos os homens da guerra, e temos que cercar uma vez de cada 6 dias. Ele diz-nos no versículo 4. No versículo 4 ele diz: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. No versículo 5, e acontecerá, e será que tocando-se prolongadamente a buzina do corneiro, e ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará naquele 7º dia com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Aqui estamos a encontrar a instrução. 6 dias o povo todo ia rodear e não podiam dizer nada. Por quê? É o que Deus disse. Não precisa dar razão, não precisa provar nada, não precisa convencer a ninguém ou por argumentos. O Senhor disse assim. Isso finaliza tudo. Que no 7º dia é quando eles vão gritar. E os muros estariam em pé até no 7º dia. É quando eles dariam um grito da vitória, o grito de triunfo. E os muros cairiam embaixo. Atos 27. Atos dos Apóstolos 27, no versículo 25. Portanto, ó Senhor, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Atos 27, 25. Esta é a fé que nós temos.
Eu creio que assim será como isso foi dito a mim. É o que aquelas pessoas que fizeram os muros cair de Jericó, é o que eles tinham, é que eles obedeceram a obediência da fé, o entendimento da fé, carregando e fazendo aquilo que o Senhor tinha lhes mandado para ser feito. Porque eles creram. Porque acontecerá como o Senhor lhes tem dito. Essa é a mesma atitude que temos que ter. Quando há qualquer desafio, o Senhor já nos deu o procedimento. E temos que fazer é fazermos exatamente aquilo. Não modificamos, não mutilamos, não mudamos, não alteramos. Deus já falou. Ele é mais sábio. Quem é sábio mais que Deus? Que possa desenvolver ou crescer naquilo que Deus já disse. Quem é mais sábio do que Deus? Para que possa desenvolver as instruções que Deus já deu. Ele fala, aqueles são reais filhos de Deus, ele fala para eles. É aqueles que são seguidores do Cordeiro. Eles seguem, por quê? Eu creio. Porque será assim mesmo, como me foi dito. Romanos capítulo 4, no versículo 20. Romanos 4, 20. Diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. A incredulidade faz-nos falharmos. A incredulidade faz-nos agir e comportarmos como pessoas bêbadas. O vinho do mundo faz a incredulidade. O aproximar do mundo traz incredulidade e faz-nos andarmos cambalearmos, faz-nos andarmos de uma maneira ou debater, ou tentarmos justificar como isso vai acontecer. Mas quando Deus fala, e Ele diz: este é o caminho que deves tomar, isto é o que deve fazer. Nós não cambaleamos nas promessas de Deus, não duvidamos através da incredulidade, mas foi fortificado. Este é Abraão na fé, ele foi fortificado. E nós também, filhos de Abraão, estamos fortificados na fé, dando glória a Deus. No versículo 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele disse: eu vos dei a terra. O que você tem que fazer, redeiem os muros de Jericó 7 vezes, 6 dias sem dizer nada, não falando nada, não fazendo nenhum barulho, totalmente com a vossa boca. E quando nós cremos que Ele já nos deu a terra, e este é o caminho de seguir para podermos alcançar ou vencer, foi certamente, estava certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. 2. A virtude de obediência e fidelidade com devoção disciplinada. Como isso é possível? De andar em todas as voltas daquele muro tão grande, tão largo, tão longo, e mesmo assim é para não falar uma palavra, sabendo que o verdadeiro desafio pelo filho de Israel era falar. No passado, os seus pais tiveram a impressão de que não podiam controlar as suas línguas, não podiam controlar a sua fala, mas muito falavam. Mas naquele momento da nova geração que seguia a Josué, que Josué lhes deu a palavra a partir do Senhor, ele disse: isto é o que tem que ser feito. Todos esses 6 dias que rodear de seus muros, e não falareis nada.
E no sétimo dia, quando os muros ainda estão erguidos, é quando você vai gritar, com grita de vitória. A obediência, a fidelidade é o que ganha a vitória, a batalha. Fomos ditos em Hebreus capítulo 11, no versículo 8. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No físico, não sabia o que ele teria. No natural, ele não sabia o que ele encontraria no fim do caminho. A herança. Mas mesmo assim ele obedeceu. É isso que Deus espera de nós. Todas essas pessoas como Abraão, que não tinham nenhum outro exemplo de outras pessoas que tinham obedecido pela fidelidade e fé. As pessoas que tomaram antes de Jericó, e os muros tinham que cair, todos eles. Nunca tinham um exemplo de que alguma vez os muros já tinham sido destruídos, sem ter nenhum exemplo, mas o Senhor diz, isto é o que tem que ser feito. E eles tiveram disciplina, a devoção disciplinar e a obediência e fidelidade, que é uma virtude que trouxe esta verdade. É por isso que diz, veja aqui com Josué, que não estão vivos hoje. Estamos cercados por múltiplas nuvens de testemunhas. Já aconteceu com Abraão, com Moisés, com Josué aconteceu. Para David já aconteceu. Diz que você é que diz. E para gerações também depois de nós, depois deles, isso aconteceu. Isso devia ter dado desculpas. Como isso há de acontecer? Mas nós não podemos dar nenhuma desculpa perante as gerações que ainda vêm. Porque o Senhor tem cumprido a sua palavra, que aquilo que era impossível, incrível, mas mesmo assim para nós, por causa dos exemplos que nós temos, sabemos que Ele já falou. E isso acontecerá assim mesmo. É por isso que você tem essas pessoas. Veja o versículo 30. No versículo 30. Pela fé e fidelidade, os muros de Jericó caíram, sendo rodeados durante 7 dias. Hebreus 11, 30. O Senhor requer este tipo de obediência da fé agora, para o novo concerto, para os crentes do novo concerto. Em Romanos capítulo 16, a partir do 26. Romanos 16, 26. Mas o que se manifestou agora e se notificou pela escritura dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Esse Deus ainda é o mesmo, de eternidade para eternidade, poderoso, capaz para fazer tudo aquilo que Ele prometeu de eternidade em eternidade. Ele é um Deus eterno, fez essas nações saberem para a obediência da fé. O Evangelho vem para nós agora pela obediência da fé. As instruções vêm a nós agora pela obediência da fé. A persuasiva comissão agora veio a nós por causa da obediência da fé. Que somos fiéis, que permaneceram obedientes. 3 agora. 3. A vil
Todo aquele que é obstinado, ele é covarde, é louco e também é duvidoso. Esse tipo de disposição nunca vai trazer sucesso. Quando alguém pergunta, como que isso vai acontecer porque nunca aconteceu antes? Deus, o Criador, Deus, o guardador do concerto, Ele mesmo vai fazer isto acontecer. E todo tipo de obstinidade ou discussão, qualquer dúvida ou a disposição duvidosa, vai ser loucura na presença de Deus. Ele vai ser vil na presença de Deus. Olha para isto. A vil obstinação e loucura é duvidar, é disposição duvidosa. No versículo 6 de Josué, capítulo 6. No versículo 6. Josué 6,6. Ele diz, estava a ler o versículo 3, diz, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 7 dias. Versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Josué 6, 3 e 4. Agora versículo 10. Versículo 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Isso no 7º dia, e gritareis. Se considerarmos isto, isso não é maravilhoso? Que nenhum dos sacerdotes, nenhum dos membros, nenhum do povo veio com alguma dúvida ou uma disposição duvidosa. Por quê? Porque eles podiam pensar sobre Naamã, como Elias disse, vai, mergulhe-te no rio Jordão 7 vezes e a sua carne se tornará de novo limpa. E Naamã disse, que tipo de instrução é essa? Por que não podia me lavar ou mergulhar nos rios da minha zona, da minha terra, que são mais limpos, em vez de vir me mergulhar no rio Jordão, que é tão sujo como este? Mas não é isso, ó Senhor Naamã. É somente a instrução. Não é Elias está a dizer isso. É o Deus Todo-Poderoso está a dizer isso. Ele que te manda, vai para o Jordão e mergulhe-te 7 vezes. E a sua carne voltará de novo como uma carne de uma criança. Sem disposição duvidosa, sem debate, sem argumento. Eventualmente ele foi convencido e ele entrou. Na primeira vez, não houve mudança. A segunda vez, não houve mudança. O Senhor não disse nada que haveria uma mudança gradual, não. Ele disse 7 vezes. E no fim da 7ª vez, o milagre de nova criação aparecerá. E depois que ele foi, e a 7ª vez, a sua carne tornou como se fosse uma carne de um bebê recém-nascido. É assim como escuta o Senhor, não traga a sua ideia tribal, natural ou humana. Ele disse, entra 7 vezes e a mudança acontecerá. Os filhos de Israel também, ele disse, cercareis, rodeareis. A primeira vez não houve nada, o segundo dia não aconteceu nenhuma mudança. Eles não começaram a murmurar, a criticar.
Esses 3 dias aqui, o mesmo até quarto e quinto dia. No 6º dia também não houve mudança. Eles não lhes disse, isso vai ser gradual. E no 7º dia, e foram para lá, rodearam 7 vezes. Então depois, o grito da vitória. Nós já vamos de gritar depois de nós vermos. Porque é pela fé, não é pela vista. E isso é o que ainda precisamos de enfatizar esses dias. Tudo que o Senhor diz, temos que fazer exatamente aquilo que Ele disse que Ele fará. Porque no Isaías 55, 8. Isaías 55, no versículo 8. Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não há comparação, não há disputa. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. No versículo 9. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Meus pensamentos, meus procedimentos são mais altos do que os procedimentos humanos. Assim também é o meu padrão da vitória mais alto do que o padrão humano de vitória. Assim que os céus estão acima do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. No versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. No versículo 11. Assim será a minha palavra assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não importa. Disse isso a Moisés, fez da mesma maneira. Abraão também teve uma sua vocação. Agora, ele está a falar a mesma forma a Josué, mas de uma maneira diferente. Minha palavra será assim. Foi dado também a Paulo, em diferente situação. Assim será a minha palavra. Agora está dando a ti. Ele veio para a sua vez, para que a palavra do Senhor veio a ti. Assim a minha palavra, assim será a minha palavra, que saiu da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviarei. E fará o que me apraz para a salvação dos pecadores. Isso agrada a Deus, apraz a Deus. A cura dos doentes, isso apraz a Deus. Pelo livramento dos cativos, dos endemoniados, isso agrada a Deus. A santidade dos crentes, isso agrada, isso apraz. Para possibilidades da graça em toda a vida, tudo isso agrada ao Senhor. A palavra vai cumprir isso. Que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha para ponto número 2 agora. Ponto número 2, estamos olhando para a paixão dinâmica e o processo de conquistar através do cometimento corajoso. Você tem que tomar aí a nota. Se todas as coisas que temos aí, a paixão dinâmica, e depois o processo de vencer ou de conquistar, é um processo. Tudo poderá não acontecer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até ao 7º dia. O 7º dia, o dia da plenitude, da completude, o dia de completar todas as coisas que Deus nos deu, no seu processo de conquistar, o processo de ter o triunfo e a vitória. Você vai seguir completamente e depois terá o cometimento corajoso.
o cometimento que vai demandar, vai requerer coragem para poder alcançar ou fazer aquilo que tem que ser feito. Paixão dinâmica e um processo de conquistar através de cometimento corajoso. 3 coisas queremos olhar aí. A primeira, a arma poderosa de silenciar a súplica, a oração. Estás preocupado? Por que não ora? Por que não, se você não ora? Então não há forma de orar e tendo a súplica e andar de um lado para o outro, para outras pessoas. São eles fortes do que Deus? Será que eles vão te dar ajuda? Então, para terminar tudo que Deus tem que fazer, quer dizer, o número 2 aí é aviso perpétuo concerne a prata do santuário. O aviso perpétuo concernente à prata do santuário. Eles tinham que vencer a terra e foram ditos toda a prata e o ouro, toda a substância que vão encontrar lá, tudo tem que ser consagrado para o Senhor. Ninguém devia cair na tentação de tomar aquela prata do santuário para si mesmo, porque isso vai ser o caminho da morte e julgamento e inferno. 3. Valorosos, prevalecentes e ganhadores pelo grito e pela espada. Primeiro, o poderosa arma de silêncio e súplica. Josué 6, no versículo 10, porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. É a arma poderosa de silêncio com a súplica. No versículo 11: e fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez cada dia, e entrando no arraial, ali passaram a noite. Todos os dias fizeram isso. No versículo 12. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. No versículo 13 diz: e os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. No versículo 15: e sucedeu que, no 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes.
Pensa sobre isso. O que aconteceria? Ou o que pensaram os filhos de Israel se não aconteceu nada no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? Será que tinham a certeza que os muros iriam cair só no sétimo dia? Mesmo que não querendo ir naquele dia, mas no sétimo dia. Porque alguma coisa vai acontecer, você vai ter que ir. Mesmo que você não queira ir no quinto dia, porque nada vai acontecer, mas é necessário ir. Nós não estamos assistindo o que está a acontecer antes de vermos enquanto nós quebramos a obediência da fé. Nós não esperamos no sexto dia nada para acontecer. Não é necessário. Para a fidelidade, a obrigação da fidelidade, continuamos a ter que fazer o que Deus Ele mandou que temos que fazer. Qual é o ganho que vem nisso? Qual é o rendimento que nós temos? Que resultado nós temos aí? Isso não é o nosso negócio. Eles disseram, primeiro dia, fizeram-se no segundo, fizeram no primeiro dia. Segundo dia, faça isto. Eles fizeram. No terceiro dia, faça isto. Faça todos os dias, para aqueles 6 dias, mesmo não vendo nada. Faça. E no sétimo dia, 7 vezes. Eles rodearam. E, mesmo depois da 7ª vez, antes do grito, nada aconteceu. Mas foram ditos, gritai. E quando nós vamos gritar? É no 6 ou no 7. Ou tantas vezes, já giraram lá 7 vezes, 6 vezes, não vai acontecer nada. E por que vamos gritar agora? Por que não vamos gritar agora? Será que alguma coisa vai acontecer? Um bocadinho. Nós ainda não vimos nada a cair. Mas o Senhor diz, meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são diferentes dos vossos. Os meus pensamentos não são como os vossos. Então, se Ele diz, grita, mesmo que não veja nada, faça isso. E somos ditos aqui no versículo 16. No versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. A palavra do Senhor diz, aquietai-vos. Há um momento de ficar quieto. Há tempo de ficar quieto. Há tempo de calar. Há tempos de não discutir nada, de não conversar nada. Deus já revelou. Está aqui o que deve ser feito. Aqui está como vencer aquele desafio. E o povo ao redor de nós estão ansiosos e preocupados. E as pessoas próximas de ti dizem que é melhor. Vai perguntar, o que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos resolver esse problema? Toda a gente está aí ao lado, todo está preocupado, o que vai acontecer? Aí, esposa, marido, o que vamos fazer? Há momento que tem que se aquietar, que não há resposta. Nós não começamos a procurar uma resposta que é humana, que Deus não deu. Diz, aquietai-vos. Esposa, marido, o que eu posso fazer agora? É só aquietar, calar. O que está na tua mente? O que é que você está a pensar? Qual é o procedimento? Minha esposa, meu marido? Nada. Olha para este problema. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós não somos compelidos para falar em todo momento, quando não temos nada para dizer. Além daquilo que Deus já disse.
Aqui está a disciplina da fé. A disciplina de um líder maduro, um ministro maduro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Alguma coisa aconteceu, você está vendo o texto, é uma coisa normal, pode acontecer todos os dias. Será que você pode aquietar-se naquele momento? Por que você não se leva a preocupar-se ou a ansiedade para outras pessoas? Não tem nada para fazer, nada para dizer a este momento. Por que você está mandando WhatsApp e transferindo a tua confusão e a sua incredulidade? Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Este hábito de tenho que fazer alguma coisa, tenho que dizer algo, eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer isto, eu tenho que sair de lá, eu tenho que examinar, tenho que verificar. Isto tornou-se hábito. Hábito que faz-nos esquecer todas as coisas que aprendemos nas Escrituras. Esquecemos o padrão e o processo da vitória na vida do obediente na fé. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. No versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. Este é o segredo para calar-se, para aquietar-se, para girar, rodear os muros e olhar para eles. No momento em que você rodeia em todo lado, ali onde o seu pé pisar, essa terra já pisei e já vos dei. Você continua, você vai a primeira vez, você já possuiu. É a sexta vez e depois o sétimo dia. Dessas 7 vezes que você vai rodear o seu pé, a sola do seu pé já rodeou naquela terra e já te dei completamente. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus. 1 de Reis 18. 1 de Reis 18, 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício, o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. De acordo conforme a tua palavra. Esse é o segredo. Aquieta-te e cala-te. De acordo ou conforme a sua palavra. Grite. E grita conforme a palavra, a tua palavra. Não permita a situação te puxar para fazer aquilo que Deus não te ordenou para fazer. Quieta-te, silencia-te, certamente fiz tudo conforme a tua palavra. Veja 2 de Reis 18, no versículo 36. 2 de Reis 18, no versículo 36.
Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra. O povo calou-se e não respondeu nenhuma palavra. Esta é uma testemunha peculiar, é a depravidade do homem natural. Quando alguém está falando, dizendo algo, e diz algo errado, e tenta vos pôr terror, e ele sabe que você crê em Deus, é a fraqueza, nem força, para responder à pessoa que luta, para responder à pessoa que ele está se orgulhando, para que todas as pessoas vão tremendo, mas a graça de Deus. Esta é a experiência de remoção da natureza adâmica naquele tempo, quando o homem natural podia ter se explodido ou se orgulhado para ser calado aquele tempo. E o povo calou-se e não lhe respondeu uma só palavra. Porque o mandato do rei havia dizer, porque o mandato do rei havia dizendo, não lhe respondereis. Então, qual é que foi o resultado desse calar, de não dizer nada e deixar tudo nas mãos do Todo-Poderoso Deus? Capítulo 19, 35. Capítulo 19, 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, quando calaram-se, quando estavam todos em silêncio, quando provaram que o tempo, o silêncio opera mais milagres do que todos os gritos, todas as críticas, todos os debates, todas as discussões. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios e 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. O poder do silêncio, o poder de aquietar-se, o poder de não falar quando Deus, Ele não te deu nenhuma coisa para dizer. Número dois, o aviso perpétuo concernente à prata do santuário. Josué capítulo 6, a partir de 17, Josué capítulo 6, versículo 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Rahab viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais, maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Versículo 19. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro não
são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor completamente. Este é o primeiro fruto da vitória, que tem que ser, que vocês vão ter. O primeiro fruto tem que ser totalmente, completamente dedicado ao Senhor. Eles virão ao tesouro ao Senhor. Versículo 24. No versículo 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas eles não souberam que alguém que se achava esperto acima da linha, mais perto, era mais esperto do que a sua preservação e a sua vida, tinha tomado o ouro e a prata que ninguém sabia, mas Deus sabia. Os segredos na terra são abertos lá em cima, são expostos no céu. No capítulo 7, a partir do versículo 1, Josué 7, a partir do versículo 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E a cidade mais próxima era mais pequenina, que não podiam se perturbar todos para ir lá. É só mandarmos 3.000 homens, vão fazer o trabalho. Mas eles foram derrotados. E 36 almas pereceram. Por quê? Por causa de um homem que pecou. No versículo 11. No versículo 11. Israel pecou. E transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. E tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem a puseram. Ninguém sabia, mas ele roubou. Ninguém não podia lhe acusar a Acã, mas ele fez isso de uma maneira esperta. Mas ele roubou. E o céu soube sobre isso. Há coisas que as pessoas fazem coisas e escondem. Por causa do julgamento, por causa da condenação, vem sobre eles. Ele roubou e também puseram debaixo da sua bagagem. No versículo 12. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Pecado secreto vai trazer uma derrota aberta, que toda a gente, todo o povo da promessa, todos tinham soldados, tinham todas as coisas ali que alguém podia ter para fazer o sucesso e vencer. Mas o pecado secreto não vai permitir a ninguém para vencer. Ele diz, eles não podiam subsistir perante os seus inimigos, mas viraram as suas costas perante os seus inimigos, porque estavam amaldiçoados, estavam condenados, amaldiçoados, julgados pelo Senhor. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós.
nunca vos deixarei, nunca vos desampararei. Mas o pecado secreto revira aquela promessa da presença perpétua convosco. Ele diz que não serei mais convosco, senão, e vais pensar porque ele já prometeu, ele vai ser fiel. Sim, ele vai ser fiel, mas numa condição, que você também é fiel para a palavra que ele te deu. Por que você vai pensar? Você vai ser infiel e esperar Deus me permanecer fiel. Você diz assim, eu tomo-te na tua palavra. Você pode fazer isto, se é que você estivesse na sua palavra imutável e preceito de Deus. Deus diz, eu não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. No versículo 3, levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de ti. Israel, diante de teus inimigos, não poderá suster-te, até que tires o anátema do meio de ti. Até que tires o anátema no meio de ti. Isto é o que ele fez. E depois o Senhor renovou a sua presença, o seu poder, a sua proteção, sua vitória, seu triunfo com eles. O número 3. Lutadores prevalecentes vencendo no grito e na espada. No grito e na espada. Josué 6, no versículo 20. No versículo 20 diz, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro, uma grande fé, uma grande fidelidade, grande brado, grande expectativa, grande cumprimento da palavra de Deus. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e gado, miúdo e o jumento. O brado, o grito e também a espada. Efésios capítulo 6, 16. Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós venceremos. Você vencerá. Lembra? O que eles disseram para fazer, fizeram. Aquilo que nos diz fazer, fazemos. E não adicionamos ao nosso pensamento carnal, a nossa desobediência carnal, nós não acrescentamos ao nosso debate carnal, nós não acrescentamos nenhuma disputa. A devoção, cometimento, fidelidade
ao Senhor. A palavra do Senhor, mesmo quando não estamos a saber o que vai ser o resultado disso. E nós não corremos para dizer, como a mãe de Jacó, vem aqui. Eu tive a revelação do Senhor, que você, o menor, você vai ser maior em relação ao seu maior, o seu irmão mais velho. E você vai tomar a bênção de Isaac e Abraão. Então eu já ouvi seu pai fazendo uma falha. Ele já disse a Esaú, vai ao campo e traga-me o tipo de comida que eu gosto. Depois vou te abençoar antes de morrer. Então, vai trazer a manipulação humana e carnal. E instruiu a Jacó e disse, deixa eu matar aquele cabrito, então eu vou levar a pele para você vestir. Prepara isso antes de Esaú voltar. Isso é perigoso. Isso é condenável. E isso é destrutivo. Ele teve isso eventualmente. E depois, ele disse, meu pai, come minha comida e me abençoa. Disse, estou dando a bênção. Ou quando Esaú veio, disse, quem veio para tomar a bênção afinal? E disse, eu sei que é Jacó. Ele tomou a bênção do meu. Mamãe ajudou Jacó. Ele tentou manipular. Adicionou as suas ideias carnais para obter a bênção. Jacó teve que fugir. Você conhece a história. Então teve que ficar 20 anos e voltou. Esaú, quando soube que ele está voltando, e vão lhe dizer, 400 homens estão comigo, não importa o vosso número, mas vamos vos acabar. Essa maneira carnal trouxe problemas. Jacó criou a inimizade, mesmo que depois tenham resolvido pessoalmente, mas as tribos agora dos edomitas de Esaú, filhos de Esaú, até os tempos dos profetas, o profeta Ezequiel, a inimizade ainda estava lá. E a ação de rebelião, obediência contra a palavra de Deus. Se você não crê nisso, por que você está aqui? Se você não crê isto, por que você lê a Bíblia? Por que você carrega a Bíblia? Se você tem a sua maneira de fazer as coisas, vai trazer a condenação, problema e destruição para qualquer um que adiciona. Você sabe o que vai fazer? Sabe como os muros de Jericó podiam cair? Sabe como é abençoar Acã? Acã, você não precisa roubar aquelas coisas que pertencem ao Senhor. Você está a diminuir a sua vida. Está se destruindo a si mesmo. Na condenação eterna. Quando você for para alguma coisa dessas coisas. Ponto número 3 agora. Ponto número 3. O poder declarado e proteção dos convertidos pelo Cristo vindouro. Vamos dividir isso por 3 partes. A primeira, a fé e testemunho dos convertidos, de convertido. 2, a comunhão e transformação. 3, a fundação da verdade através do arrebatamento vindouro. Primeiro, a fé é o testemunho de quando os muros caíram, onde ficaram, aquela parte onde estava lá a prostituta,
não chegou de cair lá. As pessoas que lhe conheceram a casa, foram para lá, subiram e tomaram, tiraram o pai e todos os familiares, tiraram todos. Por causa do testemunho e fé e a conversão. Hebreus capítulo 11, 31. Hebreus 11, 31. Pela fé, Rahab, a meretriz, não pereceu. Veja só. Ela era uma prostituta antes. Era meretriz antes dos espias chegarem. Antes da salvação, a conversão chegar. E ainda continua a dizer, era meretriz. É quando você vem para o Novo Testamento, Simão, o leproso. Ele não é mais leproso, mas ele não podia viver no meio das pessoas por causa da leprosia, da lepra. Por isso eles chamavam assim Simão, o leproso. Você não é leproso nunca mais. Agora, você é o santo, mas podem usar o antigo nome. Você não precisa mudar esse nome. Há tempos em que as pessoas, quando saíam e mudavam os nomes, começaram com A-F-I, porque começava com O-G-O-S. E por causa disso, na sua tribo, na sua comunidade, esse princípio significa alguma coisa. Você não precisa mudar. O nome, esse é o nome. Mas damos graças a Deus, já somos convertidos. Damos graças a Deus, nascemos de novo. Pela fé, Rahab, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. 2. Número 2. Comunhão e transformação depois da confirmação do seu resgate. Mateus 1. Mateus 1. O livro de geração do... Então começa a dizer aí, a partir do versículo 1, no versículo 5, filho do T, filho, no versículo 5 de Mateus 1, e Salomão gerou a Rahab e Boaz gerou a Ruth e Obed gerou a Jessé. No versículo 6, e Jessé gerou ao rei Davi. Você viu aqui que ela veio para a linhagem do Senhor Jesus Cristo. É o que Deus faz para nós. Ele limpa-nos, lava-nos e faz-nos tornarmos membros da família de Deus. Agora, na comunhão com o céu, como santos de Deus. 3. Número 3 aqui, a fundação da verdade no arrebatamento vindouro. A fundação da verdade no arrebatamento vindouro. Desde a partir de Jericó, Rahab, amada, a mãe, o pai, os seus irmãos, vieram à família de Deus. Já são um com as pessoas da fé, com as pessoas de Deus, com o povo de Deus. E no momento do arrebatamento, também iremos nos juntar, os santos estão em cima. Assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Você estará lá. Nós estaremos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 14. 1 Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, que estivermos vivos, ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. 1 de Coríntios 15, no versículo 51. 1 de Coríntios, capítulo 15, 51. Eis que eu vos digo o mistério, que já estava há muito tempo escondido. Já não é mais escondido, porque agora já é um mistério. Já não é mais mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar do olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E diga nós. Nós. Diga isso. E nós seremos transformados. Seremos transformados. Este é o arrebatamento que está vindo. De repente virá. Você estará lá. Eu estarei lá. Assim, se continuarmos na comunhão, continuarmos na verdade, continuarmos, sermos transparentes na santidade. Ele vem. Os mortos irão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Vamos levantar e falarmos com o Senhor em oração. Não estaremos lá. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Vivemos pela fé. Vivemos na fidelidade. Vivemos na obediência. Vivemos na total submissão, humildade, santidade ao Senhor. Quando Ele vier, Ele vai nos encontrar prontos, qualificados. Diga ao Senhor. Que você estará pronto. O plano divino ainda está lá. Deus, Ele não abandonou a sua posição de soberania e autoridade para todo homem, para todo grupo ou pessoas, ou povos. Grita ao Senhor. E sinais e maravilhas vão acontecer na sua vida. Viva pela fé. Viva na esperança. Coloca tudo nas mãos de Deus. Traga isto e deixa lá na presença do Senhor.
desafios, entrega ao Senhor, coloque lá. Todos os habitantes de Jericó, eles se faziam inimigos, poderosos lutadores contra ti. Toma isso e deixa nas mãos do Senhor. Permita com que a sua fé possa trazer a conversão definida, transformação definida. Redenção confirmada. Que a verdade possa tomar raiz no seu coração. Lembra? Não sabemos a hora e o dia em que o Senhor virá. Pronto, continue pronto. Pai, te agradecemos por aquilo que aprendemos. Oramos para que todas as lições que temos para a vitória, todas as instruções da fé, todas essas possibilidades da fé e fidelidade possam ser realizados, cumpridos, confirmados em vida de cada um, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que todos os dias, todo momento, todo desafio, qualquer coisa, a obediência e a obrigação da fé possam ser realizados em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Não há olhar para trás. Amém. Não voltar para trás. Amém. Não há cansaço, não há cansaço. Senhor, iremos permanecer e permanecer fiéis na fé até vieres para nós, em nome de Jesus. A vitória vai permanecer. O triunfo vai permanecer. A virtude vai permanecer em cada uma das nossas vidas, em nome de Jesus. Que haja realização, manifestação, confirmação e a operação da fé em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Thank you.